Saudações, comunidade VTV, vendas transformam vidas. Eu sou Danilo Conrad. Eu sou Diego Domingues. E hoje é o nosso episódio número 001. Estamos aqui com o grande mestre do Inside Sales, Diego Cordovez. Valeu, galera. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. É uma honra cortar a faixa e inaugurar o episódio, o podcast de vocês, né, do Vendas Transformam Vidas. Muito feliz de estar aqui. Eu sempre adoro conhecer novas audiências, falar sobre vendas. É a missa de todo domingo, né, cara? Pode me acordar de madrugada, vai sair alguma coisa. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos bater um papo aí. Cara, bom demais. Primeiramente aí, galera que está nos acompanhando, tenho certeza que muitos já conhecem também o teu podcast, Cast for Closers. Aliás, quem não conhece, dá uma chamadinha no Spotify, conteúdo de super qualidade. Hoje o nosso tema é gestão e liderança de times de vendas remoto. E aí, Cordovez, como é que é esse lance aí na MeTime? Vocês estão pegando mesmo na gestão remota já? Como é que tá esse esquema aí lá na MeTime? Massa, Danilo. A gente está remoto desde o começo da pandemia, né? Brinco que estamos de pijama desde março de 2020. E foi muito bom, como a gente estava conversando em off ali, né, Dudu? Foi uma transformação muito boa para a MeTime, porque apesar de impactar a cultura no sentido de impactar rituais, cultura não é só ritual, cultura não é só oi no café, cultura tem muito mais embutido. Apesar de impactar parte dos rituais ter ficado completamente remoto, foi muito bom porque a gente teve que se organizar para ser remoto e ser bom, né? Porque ser remoto é só ir para casa, ser bom é diferente. E a gente percebeu que várias coisas que aconteciam na MeTime só aconteciam porque estávamos um na frente do outro trabalhando e a gente combinava alguma coisa, mas isso não era procedimento padrão. E aí um de nós saía de férias e as coisas desaceleravam. Então tinha pessoas que, meu Deus, a pessoa vai sair de férias, né? Caramba, agir do suporte, ou enfim, outros MeTimers que quando a gente falava, meu, tá chegando as férias do fulano ou da fulana, já se tinha um medo, né, da consequência. Então fomos para casa, mas sabíamos que se a gente não se preparasse, a empresa ia sofrer. E a gente tinha planos audaciosos de crescer durante a pandemia, porque a gente sabia que era uma coisa para o negócio, apesar das consequências sociais, para o negócio a longo prazo ia ser bom, porque ia ser uma maturidade forçada das empresas. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do que é a MeTime, mas para a empresa a gente sabia que ia ser uma coisa que a gente teria que se adaptar. Então, colocamos os playbooks, os rituais adaptados ao modelo remoto. E aí a gente foi, né, fazer curso de produtividade remota para todas as pessoas que estavam na MeTime, que entram. A gente ainda faz, os líderes ou novos líderes, recém-líderes, fazem um outro curso de gestão de times remotos. E a empresa criou uma wiki no Notion, um SaaS que a gente usa. Vocês usam também? Base de conhecimento, né? Uma base muito de conhecimento. Legal. E aí a gente começou a padronizar os procedimentos de cada área, os logins de softwares que estavam lá, todo mundo colocava Cordovez@MeTime lá e uma senha aleatória. Isso tudo foi padronizado, documentado. E aí tu percebe que tu começa a andar mais rápido porque, tu contrata talentos do Brasil inteiro. Tem gente de Recife, tem gente da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Tem umas 10 pessoas da MeTime só no Sudeste hoje. Então tu começa a contratar pessoas do país inteiro e aí a tua barra já sobe, né? Porque não fica restrito a tem que se mudar para Florianópolis. Não é uma coisa ruim, mas, né, tu tem o país inteiro à tua disposição. E tu se prepara para crescer rápido, para trabalhar bem remoto. Então tu documenta os processos, deixa as pessoas responsáveis por documentar os processos que elas fazem, dá poder para elas, ensina e as coisas acontecem, sabe? Então, para nós, esse estilo remoto foi uma ótima adaptação, funcionou super bem. Claro, tem seus desafios e não vou aqui, né, pregar, é só bônus. Tem não ônus, é só flores, né? Não são só flores. A gente se encontra 2 vezes por ano
presencialmente para revisar a estratégia, para comemorar resultados, para alinhar o time, para que as pessoas se conheçam, para que um desenvolvedor fale com alguém do time de marketing, que esses encontros aconteceriam no café, mas não acontecem mais ou tão facilmente, né? Mas, de maneira geral, a forma como tu tem que se preparar para ser bom remotamente fez bem para a empresa, sabe? Esses processos e procedimentos padrões não seriam documentados tão rapidamente, não fosse a barreira geográfica. Então, no geral, fez bem. Show de bola, Cordovez. Eu acho legal a gente trazer um pouco de contexto também, né? Apresentamos o Cordovez rapidamente, mas ele citou bastante a MeTime, que é a empresa onde hoje ele é CMO, né? Então ele lidera a área de marketing. Então ele traz essa situação de pandemia. Para quem não conhece, acaba imaginando até que pode ser uma operação simples, mas a MeTime hoje é uma empresa de grande porte, já pode ser considerada, Cordovez? Ainda não. Ainda não? Mas enfim, você me comentou comigo que tem 40 colaboradores, né? Isso. E como que foi no começo, cara? Assim, a gestão de 40 pessoas, o impacto com a pandemia, tudo bem que a gente já passou, né? Ou tá passando, tá? Nesse momento de transição. Sim. Mas eu acho talvez faça sentido a gente explicar um pouco de como foi essa transição, desde o ponto de vista pessoal, de impacto mesmo, de coração, cara, e agora largar escritório, trabalhar remoto, mas de gestão também dos talentos que você tinha, retenção, controle de processo, porque isso que você está contando para nós hoje é fim, né? Que é como vocês estão hoje depois de todo esse desenvolvimento. Mas talvez a gente gostaria dessa explicação. A gente, o público que está acompanhando, talvez, cara, beleza, como você construiu esse sonho que toda empresa quer chegar onde você está. Inclusive, a gente acompanha direto empresas falando, cara, preciso voltar para o presencial, porque remoto não tem o mesmo controle. Sim, a cultura fica muito difícil. Inclusive, eu também tenho meus contrapontos em relação ao remoto, mas você falou agora há pouco para nós, né, que, cara, tá rodando super bem, enfim, vocês nem têm, quem sabe, pretensão às vezes de voltar. Então traz um pouco desse contexto e qual foi a mágica que vocês, mágica entre aspas, né, que vocês fizeram para chegar nesse patamar de tanta fluidez. Legal. Tu mencionou grande empresa, eu acho que a gente faz mais barulho do que a média, então parece que a MeTime é maior do que ela é, tá? Mas temos 40 pessoas, então não é uma empresa tão grande assim. Só que essa adaptação, ela não acontece, de novo, no milagre, no dia a dia, como tu mesmo mencionou. Então, foi um processo, Dudu. Tudo começa quando tu escolhe o perfil de contratação, tá? Nós não contratamos pessoas júniores demais, porque existe um nível de autonomia, quando tu vai para o remoto, que a pessoa precisa ter. Então, eu preciso dar diretrizes, eu preciso dizer onde a estrada termina e a pessoa precisa dirigir sozinha. É diferente de falar, toma aqui R$500 mil, lidera o marketing por X tempo, toma aqui, né, uma quantia. Então, tudo é controlado no sentido assim, qual a senioridade dessa pessoa, qual é o máximo orçamento que ela consegue gerenciar de forma controlada e confortável. Então, tu define bem os processos, define onde a estrada termina, por valores, tá? Nós temos 3. Foco, busca pela excelência e cuidado com as pessoas. Então, isso aqui ajuda a gente a ser mais focado, ajuda a MeTime a ser melhor, ajuda nós a cuidarmos uns dos outros de forma melhor. Ok, tem prioridade. Então, tu esclarece bem as prioridades, tá? Tu exercita as prioridades. Dodô, eu tô o tempo inteiro com meus analistas assim, qual que é a tua meta? O que tu precisa tirar da agenda para isso acontecer? E foco é isso, foco é escolher. Senão, vira focus. E focus não existe. Prioridade é no singular. Se fosse no plural, tu tem nada de prioridade, né? Então, tu define as prioridades e tu tem a disciplina de segui-las. Contrata pessoas autogeríveis e tira... Tu mencionou 2 vezes a palavra controle. Eu contei para justamente ver... o quão forte ela era pra ti. Controle é uma parada que no remoto tu não pode fazer, porque tu precisa medir entregas, mas tu não tem controle. Tu não tem controle se ela tá no Slack ou no Netflix. Tu precisa confiar que no dia 14, às 19 horas, o projeto vai estar online. Na verdade, tu não confia. Tu estabelece um prazo, monitora e diz até o dia 7, até o dia 30 do mês anterior, até o dia 20 do mês anterior, qual é a trajetória que precisa para dia 14 estar lá.
entre esses 2 prazos, tu vai monitorando, mas controle é algo que tu tem que abrir mão. E esse foi o primeiro choque que a gente teve, tá? No remoto, tu não consegue controlar o que tu controla no presencial. Então, eu não tenho essa noia mais de será que os meus analistas estão na frente do computador? Cara, tem que ter 8 posts por mês. Então, a nossa analista de conteúdo, a Sara, ela sabe a cadência que ela precisa dar. Ela escolhe a ordem dos posts que ela vai soltar durante o mês. Mas essa cadência é importante para SEO, beleza? Então, eu dou uma diretriz, dou os temas, né? A gente escolhe via SEO, ela se vira. Entendeu? Então, tu contrata bem para que as pessoas sejam autogeríveis, abre mão do controle e passa a trabalhar por entregas. Então, cara, eu monitoro o ritmo. Se dia 15 tem 4 posts no ar, tá tudo bem. Se tem 2, tem alguma coisa para trás, percebe? Então, é diferente da gestão do presencial por horas ou por controles. É focado, isso, é focado na entrega, saca? Então, as pessoas entram na MeTime e falam assim, não, mas e meu horário de almoço? Cara, quando você quiser. E meu check-in? Quando você quiser. Se você quiser começar a série. Eu tenho um analista de marketing em Portugal. Já há 1 ano. Tá 4 ou 5 horas na frente, dependendo da época do ano, se entra no horário de verão. Pra eles, né? Cara, por entregas. Ele tá num fuso diferente. Eu não posso ter controle como uma diretriz pra ele. É assim, esse projeto precisa entrar, porque o comercial depende desse projeto. Beleza? Beleza. Então tu vai medindo as entregas e, de fato, a gente só conseguiu lidar bem abrindo mão do controle e se preparando para não controlar as entregas, sabe? E aí é um exercício constante de definir e tirar distrações. Definir prioridades, tirar distrações. E é um trabalho constante, tu não consegue abrir mão ou parar de tirar prioridades. Porque o teu time vai ficar fascinado com alguma coisa, Vocês lembram daquele aplicativo de... Eu até esqueci o nome, não tô brincando não. Clubhouse. Lembro dos Vocês lembram? O maior pico de download, a maior queda. Exato. É assustador. E quanta gente surgiu naquela época dizendo, cara, a gente precisa criar um canal da MeTime no Clubhouse, não sei o quê. E a gente assim, ó, segura a onda, isso veio... Segura a onda. Então, tirar distrações do time é essencial. Porque a gente tinha um baita tráfego orgânico que está aumentando. E a gente precisa aumentar ainda mais para bater as metas de 2023. Então, Instagram, etc., para nós é fumaça. Fumaça, é distração. Tá? Com todo respeito ao Instagram, para MeTime não faz diferença em geração de demanda. Tirar distrações do marketing é importantíssimo. Vendas também. Todas as áreas, sabe? Se você se distrai, tu tá abraçando uma coisa nova. E, cara, uma empresa focada precisa escolher o tempo inteiro. Então, a gente é chato lá. Cara, tira alguma coisa da sua agenda, porque senão isso vai atrasar. Então, é um exercício constante, sabe? E, de novo, abrir mão do controle. Se você tentar gerir uma empresa remota por que horas a pessoa logou ali no Slack, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar porque tu vai entrar numa paranoia, as pessoas vão começar a dar bom dia no canal para fazer um check-in e não por dar bom dia para as pessoas. E tu entra numa espiral que tu não consegue sair depois, sabe? É totalmente contraprodutivo, né, cara? Você gerir total. Por métricas de vaidade que a gente fala, né? Muitas vezes. Que é, cara, por que eu vou medir quantas vezes o cara entrou, que horas o cara entrou, se o que ele precisa é entregar? Então, eu gosto sempre de associar também, inclusive, nosso podcast, outro contexto que eu quero dar, né? Nosso podcast, muito embora seja, e a gente quer trazer um conceito de vendas... O Cordovez trouxe bastante aqui a gestão dele, que é dentro da área de marketing, mas isso é completamente aplicado à área comercial, que inclusive ocorre até com mais frequência isso, né, cara? Porque meta de vendedor, preciso correr atrás, eu preciso ver se ele tá na rua vendendo. Não, cara, a meta dele é X vendas por mês, ou que não seja a meta final, né, mas sim o pipe preenchido com enfim, as entregas, as reuniões acontecendo, então eu tô vendo que ele está se movimentando em direção a algo. Legal. Mas não um microgerenciamento a ponto de saber, cara, que horas ele entrou, horário de almoço. E, cara, eu, né, com a minha pouca experiência, principalmente diante da sua, eu vejo muito isso entrar em pauta, em diálogos que eu tenho com amigos, CEOs, que ainda falam muito sobre isso. Como você enxerga a predominância dessa mentalidade nas empresas ainda? Tudo vai do que a empresa está disposta a fazer e do que ela quer escolher. Vamos falar um pouquinho do time comercial, né? Uma coisa que a gente sentiu
Danilo e Dodô. O gestor comercial foi para casa, ele parou de ouvir o SDR que estava do lado dele. Desconforto total. O que o time está falando? E aí a MeTime fez assim, porque nós somos uma ferramenta que organiza a prospecção dos SDRs. Eu gravo ligação, faço o teu SDR ser mais produtivo. Então, o gestor comercial sentiu falta de ouvir o SDR. Ele também sentiu falta de ouvir uma call, ouvir um cliente, porque se você ouve só o SDR, também é outra distração, né? Você só está ouvindo um lado da ligação, tá deixando de ouvir as brechas do cliente. Então, a gente sentiu que poderia explorar isso no marketing, poderia explorar isso comercialmente falando, porque os gestores comerciais estavam sentindo essa dificuldade. Então, Dodô, essa predominância é muito do que a empresa escolhe fazer, saca? Deixa eu dar um conceito aqui que transformou a minha forma de olhar. O gringo chama de leading metrics e lagging metrics. Métricas de avanço e métricas de resultado, ou métricas de atraso. Deixa eu dar um exemplo. Tua receita, faturamento, é uma meta, só sabe quando já foi o mês. É uma lagging metric. É uma métrica de atraso, de resultado. O leading metric, a métrica que vai ditar o teu ritmo de faturamento, é número de leads prospectados, é atividades de prospecção feita. Mais para frente, diagnósticos agendados. Mais para frente, número de deals no pipeline. Mais para frente ainda, número de deals no pipeline na quinta e sexta etapa, entendeu? Ou taxa de conversão também, taxa de conversão. Você consegue antever ainda mais, né? Se a minha taxa histórica é aquela, eu consigo projetar quanto eu vou vender em tal tempo. Perfeito. Tem até uma frase bem conhecida que você não controla o resultado, né? A gente controla as atividades, a gente controla a nossa rotina. Total. O resultado final acaba sendo um produto desse esforço, né? Sim. E aí tu começa a monitorar tudo isso aqui pelo software que você quiser, pela MeTime, pelo CRM, etc. Você começa a monitorar o teu painel de controle, para onde o avião está indo. Se está mais próximo de bater a meta ou de ir muito longe dela, percebe? Ah, beleza, então eu quebro o mês em 30 dias, eu tenho que ter X diagnósticos até o dia 10 para dar tempo de bater a meta. O resto é com o pipeline do mês anterior, percebe? Então tu começa a identificar em vendas ou em marketing ou qualquer área padrões nessas métricas que te apontam o futuro. Então a gente faz um exercício na MeTime de olhar para todas as áreas e dizer, cara, o que é o leading metric dessa métrica que eu quero influenciar. Deixa eu dar um exemplo. Em vendas, se for receita, ou MRR, receita recorrente mensal, para um SaaS, né? Para um software como serviço, eu vou olhar para diagnósticos. Mais do que diagnósticos, eu vou olhar para SQLs, Sales Qualified Leads. Leads qualificados pelo time comercial. No nosso caso, levantadas de mão. Pessoas que entram lá no site da MeTime e dizem, falar com o consultor. Para nós é uma levantada de mão, né? Figurativa, assim como o mercado chama. Então, o meu ritmo de SQLs precisa ser X, para o SDR do time do Rui, nosso diretor comercial, gerar Y oportunidades e para isso virar Z vendas. Então existe essa matemática, esse XYZ é conhecido, e aí tu começa a ver esse XYZ ser recorrente. Ah, então eu tenho X leads de mídia paga, X leads orgânicos, isso vira X%. Mais ou menos tantas oportunidades, tantas vendas. E aí tu começa a reproduzir esse funil. Ou seja, se você não está conseguindo atingir tua meta de levantada de mão, tua meta de SQL, você já sabe que respeitando aquele teu ciclo de vendas, para quem não sabe, é o tempo que demora, em média, para fechar o negócio. Talvez no mês que vem você não consiga atingir tua meta. Exato, o comercial sofre com juros, percebe? E aí tu começa a ter um controle paranoico de onde tu está, onde tu deveria estar naquele dia, para que o mês, o trimestre seja influenciado. Outra coisa que mudou da MeTime de 2 anos atrás, começamos a pensar por trimestre, porque a gente acredita na venda consultiva e todo final de mês era vendedor botando faca no pescoço do cliente, cara. E é inevitável, porque o vendedor quer bater a meta e viajar. Então, a gente começou a traçar por trimestre, para o vendedor ter calma. Para o ciclo de vendas, que é 30 dias, né? Para o vendedor não falar, tudo que eu estou prospectando nesse mês está perdido, né? E aí começar a privilegiar demais deals que já existiam naquele mês. Então, a gente passou a ter visões trimestrais, a permitir oscilação, tá tudo certo se você não bater a meta num mês, a partir do segundo começa a ficar preocupante, já entra em performance, né? Já entra em aviso de performance. Então, as coisas começaram a andar, um quarter, um trimestre começou a aparecer com o outro, sabe?
8%, 10%, 15% melhor. Então, isso tirou um pouco a pressão do vendedor do dia 30, sabe? Permitiu que o vendedor conduza esses leads com a velocidade adequada que o lead quer, né? Que esse prospect quer. Então, tu começa a olhar para trimestre e tu começa a monitorar essas métricas intermediárias de sucesso para tu ter certeza que tu tem condições de chegar onde tu traçou, saca? Então, mais ou menos assim, esse controle é um controle de métricas, é um controle de esforço, não um controle de resultado. Bate a meta, vendedor, bate a meta, vendedor. É um controle de dados e não de pessoas, né, exato, cara? Exato. E tem um outro dados indiretamente também. Você chega nas pessoas. E as pessoas também são direcionadas a esses dados, sim, né? E isso gera um movimento osmótico, digamos assim, né? Quase automático, principalmente quando o cara já tem maturidade de saber, né, para onde ir, né? Que aí eu também só vou fazendo o último gancho. Que é um problema muito comum, às vezes o gestor, CEO, empresário, querer contratar o mais barato, né? E obviamente o mais barato, todo profissional tem seu preço e o mais barato ele vai ser mais caro, imaturo. né? Exatamente. Então eu acho que não é nem uma pergunta nesse caso, mas é só uma conclusão do que você trouxe, que é muito relevante da importância da maturidade, da senioridade do profissional. Sim. Que vai demandar muito menos de um CEO, de um gestor, que às vezes quis contratar alguém mais barato para não ter o ônus ali, mas vai ter o treinamento, vai ter a correção, vai ter o acompanhamento, e aí o barato sai caro. Então, que aula! Ou seja, a gestão de times remotos começa no recrutamento. Sim, né? Sim, então, total. Esse foi um baita insight que você trouxe. E uma outra coisa muito legal que você trouxe, essa questão dos dados, né? Fica muito difícil para uma empresa querer ir para esse anywhere office, né, como a gente fala, você Sim. poder trabalhar de qualquer lugar, se você não tem uma estrutura de tecnologia, com os dados organizados, com boas rotinas de gestão. E aí, como que vocês fazem lá na MeTime, por exemplo, em relação a essa rotina de gestão? Tem reuniões diárias, às vezes tem uma galera que está nos acompanhando aqui, está pensando, cara, isso aí parece coisa de outro mundo. Como é que eu faço para colocar na minha empresa que eu estou, de repente, começando agora, estou tentando organizar meus dados, o meu vendedor não preenche corretamente o meu CRM, como é que eu chego nesse... Ou o que é CRM, né, cara? O que é CRM? Exato. Ótima pergunta, Danilo. Tem algumas rotinas que são importantes para nós. Um ponto aqui, não necessariamente vai funcionar para a empresa de vocês, para quem está nos ouvindo ou vendo agora. Vamos contar quais são as rotinas, filtrem se faz sentido ou não. Nosso time de produto, por exemplo, de desenvolvimento, trabalha com um Scrum, né? Sprints quinzenais, dailies todo dia, etc. Não funciona para o time de marketing, não funciona para o time comercial. Então, basicamente, as áreas têm um kickoff, um início de semana, várias áreas, a maioria delas se encontra na segunda-feira. Traça-se as prioridades da semana. Vários times se encontram na quarta de novo, tá? O time comercial também faz esse kickoff na segunda-feira, analisa os negócios que vão cair naquela semana. O Rui sempre pergunta qual é o próximo passo com esse negócio. Ele vai falar com o sócio. Beleza, tem prazo? Ótimo. Qual é o próximo passo com esse negócio? O que você precisa de ajuda para tirar dali? Então, essa é uma revisão, um forecast, digamos assim, o início de semana. Para essa semana eu tenho 2 negócios. Beleza, qual o MRR, né? Qual o valor, enfim. E aí essas áreas fazem essas reuniões, esses kickoffs, esse início de semana. Tem time que se encontra mais vezes, por exemplo, o time de produto se encontra todo início de manhã, né? E fala das prioridades, do que foi feito no backlog, do que não fez. Não serve muito para o time de marketing, para o time de vendas. Eu encontro o meu time segundas e quartas, tá? Então eu pego duas células principais do meu time de marketing e converso novamente na quarta-feira, para não ficar um intervalo muito grande de período sem se conversar. Na sexta-feira, normalmente, se tem algum assunto pendente, a gente se reúne de novo. No remoto, tu precisa de menos reuniões, tá? Para não cair naquele pecado de eu gasto mais tempo em reunião do que produzindo, porque aí teu time vai desmotivar e vai sair. Isso é um pecado mortal, tá? Então não vão lá. Não é uma zona de interesse da empresa gastar muito tempo em reunião. Então a gente tenta se reunir o mínimo possível
e trabalhar da forma mais rápida possível. Às sextas, tem uma reunião de líderes, onde o CEO puxa as prioridades de cada líder, o que ficou pendente a próxima semana. Onde estamos naquela métrica, onde deveríamos estar. Estamos à frente, o que nós vamos fazer para voltar para a métrica? Marketing, vendas, financeiro, Revenue Ops, que é a pessoa que olha para a aquisição como um todo, ela vai de marketing, vendas, CS e financeiro, né? Ela pega dados de todos. RH, produto. E é uma reunião de 1h30. 1h30, Cordovez. Salva o trimestre, tá? Porque aí, cara, o que nós podemos fazer no marketing para ajudar o time de parceiros, de canais, para bater a meta de canais, porque o time de vendas diretas está indo bem. Percebe? O que o time de CS pode fazer para aumentar o ticket, para que mais clientes comprem mais, para a gente suprir o gap que o comercial não tá... Cara, só assim, só sabendo que métrica, onde tu deveria estar nessa métrica e acompanhando semanalmente que a gente tá nos últimos 2 anos sem perder meta. Entendeu? Quando a gente não tinha esse controle paranoico, oscilávamos, tá? Então, além de controlar processos, a gente controla o ritmo que a gente está imprimindo nos projetos. E é isso, CEO. Qual que é o único propósito dessa reunião? Deixar os líderes responsáveis por velocidade de entrega. Então, a gente sabe que para o Rui bater a meta, o Cordovez tem que andar no ritmo. Se eu tô andando mais devagar do que precisa, o time do Rui vai pagar daqui a 1 mês. E aí o Rui começa a me cobrar, o CEO começa a me cobrar. CS também começa, né? Porque nossas analistas de onboarding vão ficar ociosas. E o marketing tem que andar, percebe? Então, todas as áreas se expõem. É feita uma ata, essa ata é enviada meia hora depois para a empresa toda. E aí, uma vez por mês, a gente se reúne, a empresa toda, e o Diego mostra o caixa da empresa, para onde a gente está indo, metas, as prioridades das áreas, onde nós estamos indo com a meta anual, quanto falta para chegar, etc. Transparência também, tá? No remoto, para que a pessoa que está trabalhando, ela não pense assim, putz, essas startups, unicórnio aí, teve um monte de demissão, cara, será que vai acontecer o mesmo comigo? Isso é uma bomba, tá? Isso é uma bomba, cara, isso é um câncer. Eu pensei em te perguntar isso hoje, te juro por Deus. Vamos tratar desse assunto, não tem problema. Então, a pessoa também precisa de estabilidade emocional, tá? Então, faz bem olhar o caixa da empresa, saber que tá tudo certo, que a meta é lucrativa, o foguete tá decolando. Isso é impressionante e funciona, tá? Quando tu vai pras one-on-ones, a pessoa diz, a gente tem um receiozinho, né? A gente tá vendo nossos amigos em outras startups indo embora. E aí tu diz, não, tá tudo certo, tá? Então, transparência é muito importante. Deixar os líderes responsáveis pelo que eles vão entregar e pela velocidade de crescimento é muito importante. Nos ajuda a bater meta. E os líderes encontrarem seus times e falar, tá a empresa inteira esperando esse projeto. O que você precisa para tirar isso do papel? Então, essa velocidade de cruzeiro vem do CEO até o estagiário, percebe? E a empresa toda anda mais rápido porque os rituais são feitos para que as pessoas sejam responsáveis pelos projetos dela. Cara, sabe um negócio muito interessante que você falou? Eu fiquei curioso, na verdade. A gente, lá na Sales Hackers, fazemos Scrum em todas as áreas. Legal. Inclusive marketing e vendas não faz bem um Scrum, mas a gente tem as dailies, é meio inspirado, assim. Vocês chegaram a tentar fazer também essa gestão ágil no marketing em outras áreas? Ou foi uma coisa que nasceu na área de produto, ficou lá e vocês não acabaram tentando levar isso para as outras áreas? Nem tentamos. O time de produto roda bem com o Scrum. No marketing, a gente tem alguns projetos que não andam dia a dia, eles andam semana a semana, e aí não faria sentido ter dailies, tá? E aí, de novo, no remoto, eu vou controlando milestones, marcos pelo Notion. E aí, como é que tá aquele marco? O fornecedor vai entregar amanhã mesmo? Percebe? Muito mais do que dailies de 10 minutos. Então, a gente não tentou aplicar essa metodologia. O que o comercial sente? E aí o Rui deixa essa porta aberta, tá? Sempre que você, vendedor, precisar de ajuda, quiser que eu entre numa ligação, quiser que eu ouça uma ligação sua, etc., por favor, me aciona. O Rui tem rotinas de ligação, de ouvir ligações toda semana. Então, cada pessoa tem as suas rotinas, mesmo que elas não se encontrem, tá? E aí tem, uma vez por semana, o Bootcamp, que é uma reunião remota, e aí eles ouvem uma ligação,
de uma pessoa, todo mundo junto, sem ego, sem vergonha, no sentido de melhorar. Então todo mundo assina esse contrato não verbal. Aleatória. A pessoa se voluntaria para a semana que vem. Pode ser uma ligação ruim. Exato. Aprendizado. Para melhorar. Ou o time se encontra para resolver problemas. Isso é fantástico, tá? Estamos perdendo negócios pelo motivo de perda sem urgência. Sei lá, preço. Opa, quais são as ofertas que estão concorrendo com a gente? O que elas têm de bom? O que a nossa precisa melhorar? E aí o time inteiro ajuda o Rui a resolver um problema de pricing. O time inteiro ajuda o Rui a melhorar o discurso para afetar o motivo de perda não tem urgência. Demais. Postergou o projeto. Então essas resoluções de problema em comum ajudam o time inteiro a treinar, prospectar via Sales Engagement ou via CRM. Aí o time comercial dá ideias, o Rui joga isso num fórum que eu tenho com ele toda semana, aí eu no marketing gero materiais e em 1-2 semanas de um problema de um vendedor vira um material no marketing pra gente continuar atacando esse problema e vender melhor, percebe? Então é uma rotina do time comercial, não combinava bem com o daily, mas acontece uma vez por semana e, cara, sai cada coisa de lá de dentro. E às vezes eu e o Diego invadimos essa rotina do comercial para aprender também. Então esses dias era uma sexta-feira, final de trimestre, o Rui ia fazer um bootcamp de aprendizados do trimestre, entramos eu e o Diego lá de surpresa para falar com os vendedores, para aprender o que eles aprenderam no trimestre. E esses pós-mortem, essas reuniões de aconteceu tal coisa, foi muito bem, tentamos aquele compelling no final de trimestre, não funcionou. Adiantar aquele compelling pro segundo mês do trimestre fez muito bem pra meta. E aí tu começa a revisar. Só pra explicar o compelling também, às vezes tem gente que não entende. Compelling é uma oferta, tá? Se você fechar nos próximos X dias, eu te dou essa vantagem, percebe? E aí, no terceiro mês do trimestre foi tarde demais. Pro primeiro, a gente tenta no próximo trimestre, no primeiro, esse compelling, essa oferta pra ver se dá resultado, percebe? Então, todas essas rotinas ajudam os times e não necessariamente combinam com a daily. E aí a gente lida bem com isso, sabe? Acho que é escolher, assim. E, cara, te ouvir aqui, e incrível essa cultura, né, de vendas que vocês têm, inclusive, num time remoto, né? Eu tenho certeza que tem muita gente escutando aqui agora e perguntando, cara, como é que faz para implementar uma cultura dessa, né, na nossa empresa? Como é que faz para implementar mesmo em time remoto? Então dá para fazer uma cultura assim forte, a galera se cobrando, aquela cobrança boa, né? Sim, cara, e aí, você tá precisando de ajuda, vem cá, escuta a minha ligação. Massa. Como é que a gente implementa? Primeiro, contratando pessoas que estão bem com isso. No começo da pandemia, vários gestores procuraram o Rui ou procuraram a mim para dar uma palestra dentro da empresa, né? A gente priorizou os clientes por questão lógica e de horas, né? E eu entrei em vários clientes e eu via muitos vendedores, independente de idade, tá? Não tô falando aqui de 60 para mais ou X para menos, independente da idade. Eu via muitos vendedores que tentavam fazer muito lá na minha visita eu me garanto, sabe aquele negócio do vendedor? Na reunião eu me garanto, eu pergunto da sede, que sede linda, o cara começa a falar da reforma e dos planos, daquela coisa do vendedor artista que sentou na frente do computador e se apavorou com o que viu. E a primeira coisa que tu precisa fazer para inside sales, para vendas remotas ou para times remotos darem certo é contratar pessoas que estão felizes em trabalhar dessa forma e, eventualmente, a notícia ruim, desligar as pessoas que não lidam bem, não querem fazer. O ponto bom, 2 anos depois, ou as pessoas mudaram de ramo ou elas aprenderam a fazer e estão bem, via de regra, com essa modalidade. Então, se você achar as pessoas, se elas forem bem no processo comercial, se elas lidarem bem com estar no remoto, ótimo, contrate. Se não, não é para sua empresa. E tá tudo certo, você precisa escolher. Se você vai remoto, você precisa de pessoas que comprem essa ideia. E aí não é tão diferente de uma seleção de vendas. Se o cara diz assim, eu tenho problema em ouvir a minha ligação, dificilmente vai ser um bom vendedor. Especialmente no remoto, onde todas são gravadas. E daqui a pouco tem tecnologia em português para transcrever, interpretar. E, cara, se você não topar ser gravado, meu velho, não vai ter espaço, tá? Então, uma coisa meio assim, os dinossauros tiveram que correr, os cometas estavam vindo, sabe? É mais ou menos isso, a evolução vai acontecer.
Então você vai ter que se adaptar. Eu falo bastante sobre isso em algumas palestras que eu faço, né? Que é, cara, você assiste aquela série do Michael Jordan, que é o Last Dance. Sim, fantástico. E fantástica, mas provavelmente todo mundo que tá assistindo já assistiu essa série. E no momento da série, o Michael Jordan fala que ele assiste todas as partidas dele depois de quando ele joga, pelo menos 2 ou 3 vezes. Sim. E aí, posteriormente, eu vi uma série da Beyoncé, né? Que é aquele Homecoming, que é uma puta saga que ela faz de 2 meses de ensaio depois de ter filho. Beyoncé, né? Enfim, dispensa comentários, tá no Netflix. E ela também assiste as performances delas depois de todos os shows pra otimizar, aprimorar. E aí tem vendedor que não quer ouvir suas próprias calls, né? Michael Jordan e Beyoncé assistem suas performances e alguns vendedores, algumas pessoas não se sentem bem de verem, né? Como atuaram para buscar trabalhar em prol daquilo. É um processo de melhoria contínua simples, né? Às vezes dói porque é uma desconstrução de ego, né? Quer dizer que eu não faço essa parada direito, velho. Quer dizer que eu achei que eu arrasava no rapport e meu cliente nem se mexe com o meu rapport. Esses paralelos do esporte, eles me fascinam e eu sempre tô de olho. E inclusive, deixa eu só um corte aqui, Cordovez é Ironman, tá? Isso. É triatleta, fez o Ironman agora, né? Eu fiz o meio Ironman. Top. Meio Ironman, eu faço a meia maratona, que é 5 km, assim, ó, morrendo, e o cara fez meio Ironman, que é o quê? 70 km? 1.900 metros nadando, né? 1.9 nadando, 90 de bike, 90 km de bike, 21 km de corrida. Caraca, é uma preparação. E o Kobe Bryant, um atleta de basquete, infelizmente faleceu. Ele tinha uma mentalidade inacreditável com relação à evolução dele. E eu acho que vem de uma paixão por evoluir. Então, ele deu vários vídeos já dizendo assim, cara, no Júnior, quando eu tinha 11 anos, eu era massacrado. E aí ele encarava como um processo de melhoria. Cara, eu preciso melhorar o meu arremesso de meia distância, eu preciso melhorar minha velocidade. Eu tô mandando muito airball, que é quando a bola nem bate na cesta, ela passa por baixo. Cara, o que acontece com a minha airball? Minhas pernas são fracas, então eu vou melhorar minhas pernas, porque na próxima temporada não vai ter um airball. Porque quando eu precisar das minhas pernas no final do jogo, eu vou estar lá. Então ele se apaixonou pela ideia de quebrar o jogo de basquete em micro coisas. Ele, cara, eu vou fazer 100 vezes pós-treino esse arremesso com uma mão, né? E tantos exemplos, tantos exemplos do esporte ou de melhoria incremental, e o vendedor precisa fazer isso. Cara, minha abertura de ligação tá péssima. Eu tenho medo de pedir pela ligação, pedir pelo fechamento. Meu fechamento de ligação é horrível. Eu termino com vamos conversando, é uma mania. E aí eu vou treinar fechamento de ligação. Depois que eu melhorar o fechamento de ligação, eu vou treinar a abertura. Eu vou sorrir mais. Eu vou treinar a energia, eu vou treinar minha confiança, meu tom de voz. Tem tanta coisa pra melhorar em vendas, meu. Podcast, cara, eu tive que me ouvir. Eu me editei. Vocês não vão acreditar. Eu me editei por 5 anos. Eu não dei na mão de um freela porque eu queria me ouvir. Eu queria ouvir meus vícios de linguagem, eu queria ver as vezes em que eu ficava no microfone, sabe? Tudo isso é evolução. Se ouvir é importante pra isso, saca? E é um processo de se apaixonar por melhorar. O Kobe Bryant falava, eu amo o som da bola na quadra, eu amo o cheiro da bola, eu amo perder e voltar a ganhar do mesmo cara no ano seguinte. Eu amo o processo de melhorar sempre, saca? Eu acho que se o vendedor amar esse processo de ser um vendedor melhor, um SDR melhor, um profissional melhor, um líder de vendas melhor, cara, a pessoa é literalmente imparável, porque teu concorrente não pode bloquear tua internet, cortar tua internet. Teu concorrente não tem esse poder, meu velho. Tudo que tu quer fazer, teu concorrente não pode evitar. As startups não morrem por concorrência, elas morrem porque elas deixam de fazer o que elas deveriam fazer, saca? Então, teu concorrente não pode tirar teu blog do ar, cortar tua internet, me bloquear de fazer cast for closers. Então tá tudo na tua mão, velho. É só um processo de se apaixonar por melhorar, saca? É só isso. Só que exige uma baita, eu falo um francês aqui, exige uma baita disciplina, velho. E dói, transpira, saca? E desconstrução de ego também, né, cara? Muito. Porque muita startup dói, né? Também quebra porque o cara acha que a ideia dele é foda. Sim. E não quer testar em campo, não quer ouvir o chão de fábrica porque ele tá lá em cima. Então tem muito isso, né? O Kobe, entre vários outros, se colocavam como humildes, né? Vulneráveis. Sim. Sabiam que não eram os melhores e isso os fazia ser melhores, né? Sim. Ótimo exemplo.
N histórias dele e abdicação, cara. Nossa. Eu não lembro em que Olimpíada foi. Ele chegou pro técnico dele, o Coach K, e disse assim: Coach K, eu não quero chutar uma bola nessa Olimpíada. Eu quero ter o melhor jogador defensivo. E ele precisava melhorar defesa, tá? E ele disse: me dá o cara mais habilidoso de todas as seleções. Os Estados Unidos sempre teve um número de chutadores, de arremessadores incrível. E ele falou o seguinte: eu não vou deixar o melhor jogador do time adversário respirar. Essa é a minha promessa para essa Olimpíada. Me dá o cara mais foda de todos os times. Por favor, eu abro mão de chutar, eu abro mão de arremessar. Não quero ser o maior pontuador da Olimpíada. Me dá o melhor jogador de todos os times. E o Coach K deu uma entrevista falando dessa mentalidade dele e era impossível negar, sabe? E aí o Kobe simplesmente anulou os maiores adversários da Olimpíada. E ele era tão motivado pelo desafio que quando esse melhor jogador, o Ginóbili, na medalha de ouro da Argentina, quando o Ginóbili machucou, o Kobe perdeu o interesse no jogo, sabe? Pelo desafio de melhorar a sua própria defesa. Então, é abdicação, sabe? Eu não quero ser o melhor pontuador da Olimpíada, eu quero, sei lá, ser o melhor defensor da Olimpíada. Eu quero anular para que o nosso time pontue mais. Então, tem um lance de abdicação de, cara, eu vou colocar isso aqui de lado para melhorar. Isso aqui que na minha ligação tá horrível, sabe? Eu vou melhorar isso aqui primeiro. De certa forma, o propósito vem antes do ego de querer estar levantando o troféu. Cara, o time é o mais importante e uma baita inspiração, tanto para SDRs como vendedores, até empresários. Mas todo ser humano tem no seu íntimo essa vontade de evoluir, de estar melhorando. Sim. Na sua melhor versão, né? Chegar na sua melhor versão. E de transformar vidas, né? Que é o que a gente tá aqui. Exatamente. Então, Mais. Eu acho que, de novo, processo, sabe? A gente tem no trabalho remoto, em vendas remotas, métrica, gravação, etc. É só você ouvir, é só você ir atrás, é só você pedir feedback, é só você puxar um mentor. Eu tive um dos julho de 2021. Eu tive um dos piores momentos na MeTime, tá? Difícil de entregar, feedback negativo do meu sócio, eu me senti um lixo, literalmente um lixo. E eu não me admitia, com 10 anos de marketing, não consegui estar entregando 5 anos de MeTime, penando. E, cara, foi um processo só de falar assim, ó, não, eu não admito, puxei o meu mentor, tá comigo até hoje, em menos frequência, tá? Eu falei assim, cara, se ele admira MeTime, gostava da minha trajetória, ele falou, cara, eu não tenho agenda, mas pela MeTime e por você, nós vamos te tirar desse buraco. Quem que é seu mentor, cara? Você pode falar? Posso? Aloysio Ferreira. Ele é o ex-geração de demanda, ele é o cara que escopou a máquina de aquisição dos nossos convidados da RD. E eu falei, Alu, ele falou, Cordô, nem fica propagandeando porque eu não tenho mais hora. Mas se for por você, se for pela MeTime, nós vamos te tirar desse buraco aí. E, cara, foi um processo de rever playbook, rasgar o meu ego e falar, cara, o que eu não estou fazendo ainda na MeTime pra gente não andar mais rápido, saca? A gente tava andando rápido. Só não era a barra que o meu sócio tinha, que a empresa tinha pra mim. Eu queria pular. Então, eu tô dando esse testemunho aqui pra não... Assim, MeTime cara, tem períodos bosta. E vai ter, velho, na trajetória de todo mundo, saca? Só você se tira desse buraco, entendeu? Então tu busca um mentor, tu coloca as ações no papel e tu testa igual um maluco. Então foi isso, saca? Rever o playbook e hoje a gente tá 3 a 4 vezes fazendo o resultado do marketing de julho de 2021. Um ano depois. Demais. E aí assim, cara, um ano sofrendo, acompanhando, dando F5 no HubSpot pra ver a métrica 10 vezes ao dia. Esse nível de paranoia que eu tenho com o meu resultado, velho. E a gente só saiu desse buraco assim, saca? Então, é sobre transpiração, não é sobre ser foda ou não, entendeu? Porque você vai encontrar barreiras sempre na tua carreira pra fazer mais, entendeu? Se a MeTime tiver que duplicar de tamanho, triplicar de tamanho ano que vem, esse cordovez que tá conversando com vocês não pode existir mais. Eu preciso ser muito melhor, entendeu? E quais barreiras que eu vou tentar pular mais rápido e melhor ou pior. E vai ter altos e baixos, sempre, todo mundo, tá? Então é um exercício de... Dando esse meu ego, eu preciso refazer isso aqui melhor, saca?
Cara, então, demais. E isso é legal, tua humildade de estar aqui com a galera aqui, todo mundo, né, acompanhando, porque todo mundo tem esse momento, né? E se você não, de certa forma, deixa para trás quem você era, você nunca vai conseguir ser quem você precisa ser para estar vencendo esse novo desafio. E isso é em vendas e é na vida em todos os momentos, né? Com certeza, com certeza. E é emblemático, porque julho é meu aniversário e, cara, era uma fechamento reunião... de ciclo. E aí, cara, como assim, velho? Como assim? Eu preciso ter uma reunião com meu sócio nessa altura do campeonato para discutir performance? Não, isso não vai ficar assim. E qual que foi, cara... É muito legal mesmo, né? Reforço as palavras do Danilo, né? Que, puta, ver você se colocando vulnerável, né? Eu gosto bastante dessa palavra. Pô, um cara referência no marketing, como empresário e como podcaster, né? Entrevista só os mestres. Qual que é, digamos assim, houve algum trigger assim que você virou? Foram vários degraus que você foi subindo? Ou um dia você falou, cara, porque eu sou um cara que gosto muito de ler aforismos, né? Falei pra você de filosofia. Então, cara, muito embora eu leia muito, algumas frases te martelam assim, você fala, cara, é isso, e te dão insights, né? E talvez seja legal até você, se caso haja, né, transpassar isso para as pessoas. Qual que foi a virada, assim, puta, dormi, acordei, ou foram cada dia 1% melhor, né? Foi uma soma de tudo, tá? O que mudou foi a intensidade com que eu acompanhava o número, a intensidade com que eu me cobrava e cobrava os meus analistas, a intensidade com que a gente cobrava fornecedores e freelas externos, a intensidade que eu ia pro meu mentor falar, cara, tá funcionando, não tá funcionando, o que você acha que eu testo? Reduzir ciclos de teste, então não era coisa para um mês, é coisa para uma semana, meu velho. E aí testa 3 dias, se não der certo, muda o teste, vê o comportamento, muda de novo, vê o comportamento, muda de novo. Então intensidade para sair do buraco é a única coisa que tu precisa. E técnica refinada. O próprio Alu, meu mentor, ele fala assim, cara, senão tu vira um labrador filhote, né? 100% energia, 0 técnica. Tu não sai do buraco assim. Labrador filhote. Então tu precisa de energia, intensidade e técnica refinada, senão tu permanece correndo atrás do rabo, tá? Então foi intensidade de acompanhamento, de gestão e de, cara, revisão daquilo que queria entregar, queria fazer, e técnica refinada. Alu, se fosse tu faria assim? Cara, faria. Não, beleza, vamos refinar isso aqui, vamos reiterar isso aqui, vamos melhorar esse copy, vamos atrás. E, cara, a gente conseguiu crescer. Então, é isso. É intensidade, revisão, apertar os ciclos, testar e fazer esses ciclos de melhoria. Mas a intensidade só vem com a indignação, né? Então, eu fiquei indignado, eu aumentei a intensidade do que eu tava. Então, saí daquele... não vou dizer marasmo, mas... Cara, precisava mais, saca? Porque a gente queria crescer mais rápido. Então, foi um ajuste de final de trimestre, cara, de começo, né, de trimestre, de junho para julho, né? Então, começo de trimestre pra gente fazer um setembro ainda melhor. E que salvou o Q3, salvou o Q4. Então, tu parte da indignação pra, cara, agora eu vou transformar isso aqui em energia, em resultado. Claro, com técnica, né? Senão tu pedra morro acima. Tu faz muita força pra andar devagar, sabe? Concordou. E quando você estava indignado, tal, com o resultado, querendo fazer a diferença, mas você tem teu time. Sim. Você é o líder do time de marketing da MeTime. E como que você inspirou a galera, e já estava remoto nessa época, trazendo o tema aqui da gestão remota também, você fez algo de diferente nesse momento turbulento que você talvez não faça na rotina para estar trazendo o teu time para estar dividindo essa dor contigo e seguir na mesma intensidade? Claro. Teu time vai admitir erros, teu time vai admitir derrotas, teu time não vai admitir incoerência, tá? Então eu não podia chegar nas reuniões, fingir que estava tudo certo, fingir que estávamos batendo a meta. Então, o primeiro que tu precisa admitir, saca? Então tu bota um slide na tela, de uma bailarina, de um pé de bailarina assim sangrando, e tu diz, cara, esse é a gente nesse trimestre. E não vai ser diferente, tá? Essa é a notícia. A notícia é boa, a gente sabe o que fazer. Então a gente precisa aumentar a intensidade, beleza? Vai parecer um pouco que eu tô cobrando vocês
diferente do Q2? Vai. Mas se a gente não fizer isso, não vem resultado. Então, alinhamento de expectativa é fundamental, tá? Tu não pode brincar com o teu time. E se tu for incoerente, eles vão notar. Eles não são burros. Muito não pelo contrário. menosprezar a inteligência do outro. Né? Não menosprezar a inteligência do outro. Então, eu tive que dizer pra eles assim, ó. Assim, no quarto é merda, né? Eu não sei vocês, eu tô puto com o resultado. Desculpa, vários franceses aqui. Eu tô indignadaço com o resultado. Vocês também estão? Sim. Beleza. Eu já trouxe mentor, já trouxe intensidade, eu já abri a carteira dos outros líderes, nós temos mais verba pra sair desse buraco. Posso contar com vocês? Sim. Beleza. A gente precisa aumentar o ritmo de cobrança. Nós vamos fazer uma reunião a cada 2 dias. Pode ser? Até sair do buraco? Sim. War Room? Beleza. Sala de guerra. Então tá, por onde a gente começa? Esse aqui é o playbook. Parece bom pra vocês? Sim. Então vamos. Então, primeiro admite que tá sendo um período muito, muito ruim. Percebe se o time tá comprado com plano, porque se eles não acreditarem, eles não vão fazer. E aí tu não sai do lugar. E uma vez que tu se mostra vulnerável, tu diz, cara, não tá legal. Eu preciso de vocês. Isso é remoto ou não, tá? Eu preciso de vocês. E se a gente não sair juntos desse buraco, não tem meta, não tem, né? As coisas não vão andar. Então, é isso, assim. Não ter medo não ter medo de ser vulnerável, porque teu time, de novo, aceita erro, aceita derrota, teu time não aceita incoerência, saca? Então, várias vezes eu tenho que chegar e dizer, olha, pessoal, eu não sei vocês. Tem alguém mais insatisfeito aqui com o processo X? Por que na visão de vocês isso não tá andando? Falta responsável, falta meta, falta recurso, o que falta? Não, tem um freela, beleza. O freela tem 10 contas pra gerenciar, meu. Ou a gente internaliza, ou você cobra mais do que os outros clientes dele. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro pra internalizar, então tu cobra mais do que os outros clientes dele. Então tu vai ser o cliente mais chato desse freela até ele render como um analista da MeTime. Beleza? Beleza. Então, pá, intensidade. Só assim, velho. Só assim sai. Então, o time, ele precisa entender que você está indignado, ele precisa concordar que eles também querem sair, porque senão tu vai ser o louco sozinho tentando sair e pro time tá bem confortável ali, saca? Só não seja incoerente, meu. Só não tente, né, maquiar aquela realidade, porque o time não vai comprar a saída, não vai comprar a evolução, entendeu? Cara, demais. E teve uma fala sua aqui agora que cara, no remoto é igual no presencial, né? E eu vejo muito essa conexão também. Às vezes as pessoas acham que no remoto é muito diferente, mas são pessoas no remoto, são pessoas no presencial. Inclusive, quando a gente está vendendo num Inside Sales, por exemplo, numa tela ali, usando um Meet, um MeTime, uma ferramenta, do outro lado é uma pessoa. Mesmo assim, você tem que fazer o rapport, como você falou, a energia, o sorriso na abertura, tudo mais. Você não pode ir para uma reunião remota, né, encolhido, falando baixo, escondido, né? Então tem sempre esse paralelo do remoto com o presencial, que a galera que às vezes tá nova no remoto, ou ainda não tá com essa cultura muito forte, ainda não pegou essa virada, né? Sim. E são pessoas, teu lead, teu prospect vai perceber se você estiver nervoso, se você tremer a voz, etc. Então, às vezes, meu, tudo que tu precisa é falar, cara, minha primeira reunião, você acredita? E ele vai falar, pô, sou premiado, e aí, quebrou o gelo, saca? Se mostrar vulnerável é uma ferramenta tão poderosa, fazer aquele self-bullying, saca? E ó, eu aprendi isso vendo um TED, tá? Eu subo numa palestra, eu faço um bullying comigo mesmo. Me relaxa todo mundo que tá vendo. Meu velho, dali é pra cima. E eu comecei a fazer isso, cara, nunca tive muito feedback negativo com palestra, porque eu faço graça, consigo olhar e saber se a plateia tá comprada ou não. E aí eu faço uma brincadeira se ela não tiver comprada. Se tiver muita gente assim, muita gente torcida, com o braço cruzado, eu começo a brincar aqui, né? E, cara, ser vulnerável é uma ferramenta fantástica, porque as pessoas te identificam como outra pessoa e aí as coisas andam, sabe? Então o vendedor tem ao invés de não ser vulnerável, por que não fazer um bullying com a própria câmera, com o próprio, cara, né, com o próprio estado? Não tô me sentindo muito à vontade, tô começando agora nesse negócio de reunião remota, autodepreciação tipo e tal, a gente começando hoje no podcast, às vezes primeiro episódio, uma gaguejada. O Cordovez falou que no primeiro dele ele tava tremendo a voz e tal. Não sei se a gente tá igual do seu primeiro. Não, tá muito melhor. A gente também vai se editar, né, Dodô? Aqui por 5 anos a gente vai se editar para poder assistir a todos os episódios muitas vezes. Sim. E daqui 5 anos, se Deus quiser, a gente vai falar, nossa, olha
aquilo, assim, Cordovez deu show e olha a nossa cara naquele podcast e tal. Mas eu acho importante, né, a gente se colocar, de novo, se colocando assim, a gente tá aqui entregando o melhor que a gente quer, tanto nós quanto você também. Sim. E eu acho que isso faz a pessoa, o interlocutor, o espectador se abrir para ouvir, porque você tira a arrogância da frente, né? Claro. Ninguém vai falar, nossa, aquele... Né? E a gente tá aprendendo, meu velho. Tá aprendendo. Se vocês fizerem agora, se vocês fizerem mais 100 vezes, quando vocês fizerem um centésimo, vocês vão fazer tranquilo. Exato. Eu brinquei, né? Eu fiz o episódio 9 com o Marco Roberge, um ídolo pra nós em vendas, e eu tremia, eu gaguejava, eu só conseguia falar nice, yeah. E aí eu chamei ele pra fazer o 100, meu velho. E no 100 a gente parecia brothers, amigos. Eu já tinha conhecido ele presencialmente. E no 100 eu falava de igual para igual com ele. Meu inglês saía, saca? E não teve diferença de nível de inglês. É só que o meu inglês saía. Então, meu velho, tu precisa fazer muitas vezes para que... Frase do Kobe Bryant. Quando o jogo está em linha, eu não tô pedindo pro meu corpo fazer algo que ele não tenha feito 1000 vezes antes. E essa é a parada. Quando ele precisa decidir um jogo, o corpo dele não tava fazendo aquilo pela primeira vez. Tava fazendo pela 1000ª vez. Então... Quando tu treina muito, fica natural, sabe? Aquilo do amador faz até acertar, o profissional faz até não errar. Então, meu velho, é muita transpiração pra fazer o que vocês fazem, pra fazer um podcast melhor, pra fazer vendas melhor, pra fazer uma reunião melhor, pra fazer uma palestra melhor. E só começa quando você diz assim, ó, não sei fazer. Subo depois de um palestrante foda, eu faço um bullying com a minha palestra. Porque eu tenho certeza que eu ancoro ela embaixo e todo mundo vai gostar dela depois, saca? Exatamente. E, meu, às vezes eu subo depois de um cara que eu admiro e eu subo nervoso, tendo feito 1000 vezes, saca? Esse medo, esse bullying inicial quebra o meu medo, quebra o medo da plateia, tá todo mundo sorrindo depois e a palestra vai ser boa. Não tem como não ser boa, velho. Porque tu já fez 1000 vezes. Tu só precisa de uma faísca, um quebra-gelo ali. E quebrar esse ego, ter a certeza de que tu vai fazer mais vezes e eventualmente tu vai acertar, é o que funciona. Porque aí tu fica tão confiante, tu diz assim, ó, não tem como eu entrar numa entrevista em português ou em inglês com uma pessoa que eu admiro e não sair algo bom, porque eu já fiz isso 1000 vezes. Quase 200 agora, ao vivo, né, no Cast for Closers. Então, meu, só começa a ficar confortável depois que tu fez muitas vezes. E até lá, meu velho, esteja desconfortável em se ouvir e falar, nossa, lá vem eu de novo gaguejando quando eu vou fazer uma pergunta. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque tu vai evoluir. Não tem como tu não evoluir fazendo várias vezes, saca? Acho que essa é a sacada em vendas, em marketing, qualquer profissão, remota ou não. Se tu fizer várias vezes, a evolução é um caminho inevitável ali naquela arte, naquela ciência que você está fazendo. De novo, trazendo o Kobe, é só se apaixonar pelo processo de melhorar. Não tem volta, saca? Porque tá fazendo várias vezes, teu corpo vai... No automático, a tua memória muscular ou a tua memória ali de execução, de abrir uma call, de fechar uma call, vai ser automático. Não robótico, automático. Percebe? Vai acontecer sem esforço. E quando acontece sem esforço é que os brilhantes fazem. Já viu um Tony Hawk, eu vou denunciar a minha idade. Pedro Barros andando no skate, não parece que ele tá em cima do skate, meu velho. Os melhores fazem parecer tão natural que... Parece fácil. Parece fácil, saca? E quando alguém tá fazendo algo parecer fácil, tenha certeza que aquela pessoa é boa. Já fez muitas vezes, já errou muitas vezes, deu de cara muitas vezes, quebrou o tornozelo muitas vezes. Tá? Demais. Cara, você deu uma aula aqui, né, sobre, fazendo um recap aí do que foi falado, né, desde a parte de controle de métricas, sinergia. Eu apaixonei por quando você falou sobre transparência, né, quando os seus colaboradores aceitam tudo menos incoerência, então transparência, abrir números, que é algo que não é tão aplicado hoje, muito embora seja trivial, né? Que é tipo, legal, preciso ser transparente, mas chega lá na hora, o CEO, o diretor não quer abrir. Então, foi uma aula que quem quiser... Inclusive financeiro, né? Que é um ponto muito importante. Financeiro. A maior parte dos diretores esse foi o ponto alto. Tem medo de mostrar a parte financeira pro time. E eu me coloco no lugar do colaborador nessa hora e falo, cara, que foda ter um CMO, um CEO, uma empresa que compartilha, que tem esse nível de transparência e culturalidade, assim, né? Aí, assim, a gente já está encaminhando para o final, para também não ficar aqui 3 horas, porque pensa num cara que tem repertório, então é importante a gente colocar, limitar aí alguns assuntos para não se estender, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas eu quero trazer um pouco agora, o Cordovez sempre tá falando sobre técnicas de venda, Cast for Closers, profissional, tá na MeTime, sai de lá, corre para cá.
A gente quer ouvir rapidamente do Cordovez Pessoas, né? E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui meio Marília Gabriela. Que beleza, vamos embora. Vai de improviso. Essa aí nem no Cast for Closer você faz. De frente com o Dodô. De frente com o Dodô. Mas assim, quero ouvir primeiro um sonho que o Cordovez tem. Então vou fazer a modo Marília Gabriela, né? Cordovez, me contam. O meu atual é ver meu filho crescer, cara. Ele nasce em outubro, se chama Ravi. Demais. E eu não sabia que era um sonho, virou um sonho, cara. Quando a gente fez aquele examezinho que deu 2 risquinhos pra cima, velho, parece que a chave caiu, saca? Eu diminuí a rotina de treino de triatlon porque eu queria estar do lado dela. Eu sabia que o primeiro trimestre ia ter enjoo pra caramba. O terceiro trimestre, que é o agora, dor nas costas, dor no lombar. O bebê cresce, empurra o estômago pra cima da azia. Então eu queria acompanhar ao máximo. Eu me apaixonei pelo processo de ser pai, saca? E eu acho que o meu maior agora é ver o moleque crescer, é ver ele falar, é ver ele apaixonar-se por esportes, por vendas ou não, por arte, por alguma coisa, saca? É deixar um ser humano melhor que eu para as próximas gerações, saca? Eu acho que isso é muito, muito, muito a minha prioridade agora e o meu sonho, digamos assim. Demais. Eu ia perguntar sobre a referência de pessoa, mas o cara falou 12 vezes sobre o Kobe Bryant, né? Não sei se é ele, imagino que sim. Mas sim, talvez a referência, se você quiser continuar, acho que o que você não trouxe ainda é a referência de empresa. Então pode trazer uma de pessoa referência do Cordovez, e alguma empresa, algum business referência que às vezes vocês se espelham, vocês até copiam, acho que não é problema falar copiar, né? Porque o mundo é isso, é a gente pegar bons exemplos e aplicar dentro da nossa realidade. Como você enxerga hoje essas duas? Legal. Eu mencionei o Kobe Bryant como um atleta, mas eu quero fazer uma outra homenagem aqui. Eu sou apaixonado pela trajetória e como os caras da RD Station construíram o negócio deles, tá? E eu entrevisto o Eric desde que eu sou criança. E a paixão dele pelo negócio, a paranoia dele de entender quais são os melhores playbooks, entendeu? Então, a RD não começou um podcast louco igual a gente, botou um celular na mesa e faz. Por quê? Porque os caras são refinados na técnica de olhar para as melhores operações e ver o que elas estão fazendo. E as melhores operações não faziam podcast. Por isso que a gente arriscou tanto e a RD não. E a RD fez um podcast muito tempo depois, porque não era playbook, não era prioridade deles. A prioridade deles era crescer, meu. E o podcast não tinha uma atração, né? Então esse foi sempre foi a minha divergência com o André Siqueira. A gente sentava num bate-papo ali, e aí, meu, o que tá fazendo com o podcast lá? Eu falo, velho, eu sei o que eu tô fazendo. Saca? Então, a gente se admirava muito em termos de empresa e vê-los tracionar, crescer, escolher os playbooks, escolher as guerras, contratar bem, contratar rápido, crescer, tracionar, é admirável. E eu falei isso pra ele no podcast quando a gente gravou, eu vou falar de novo. Se a gente fizer com o Inside Sales o que eles fizeram com a palavra inbound marketing, um marketing digital, a MeTime está bem resolvida, obrigado. Então, é o mesmo playbook, é educar o mercado, é ser visto como referência e é vender algo que você acredita. Eles vendiam digitalização e empoderamento de pequenos negócios. Eu acho que isso está até na missão da RD agora. A gente vende um novo vendedor, um novo SDR, uma venda consultiva. Tô cansado de ver vendedor. Exercício de palestra. Pessoal, fechem os olhos. Qual a primeira coisa que vocês ouvem? Pensam quando eu digo a palavra vendedor. Todo mundo abre os olhos e diz chato, mentiroso, charlatão. Cara, eu tô cansado disso. Eu acordo e durmo pensando, cara, os vendedores que eu vi no conteúdo da MeTime vão ser melhores do que isso. Então, eu acho que o playbook da RD é parecido com o nosso, muito mais agressivo que o nosso em termos de crescimento, captação, etc. Mas se a gente conseguir fazer com o mercado o que eles fizeram, com o mercado de inside sales, o que eles fizeram com o mercado de inbound marketing, a MeTime está bem resolvida. Se pudesse resumir em 10 segundos, saca? Então eu acho que ele, como pessoa, e a empresa, como playbook, como referência de crescimento e de repetição. Ele tem uma frase que é: investidores investem em linhas, não em pontos. Tu precisa ser regular para ser bom, saca? Execução. E execução constante. A gente não foi visionário com o podcast, a gente foi insistente, saca? Eu não desisti dos ouvidos das pessoas por 6 anos. É por isso que a gente tá aqui. Então, os caras bons são recorrentemente bons. Eles não são bons uma vez. E esses caras são bons fazem anos já. Então, tem vários lá dentro que a gente conhece, admira e é mentorado, né? E a Luísio, já mencionei, já saiu, mas Bruno Guiz, o CTO lá, tá muito próximo do nosso CTO. A história que eles construíram, eu admiro demais, saca?
E eu admiro o Eric como empreendedor, como ser humano. Ele senta na minha frente e ele tá aprendendo também, saca? Ele encontrou meu sócio uma vez no evento e disse: fala pro Cordovez falar mais no podcast, que ele tem boas ideias, ele tá falando pouco. Como assim, velho? O cara tá ouvindo o podcast com tudo que ele tem pra fazer e tá me dando dica, velho, de graça. Então, assim, eu tenho muito a agradecer porque esse cara se importou com a MeTime o suficiente pra mentorar, pra dar dica, pra cobrar. E o que eles construíram é muito foda. É muito admirável fazer o que eles fizeram. E a minha primeira reunião com a RD foi com o Eric, 2011. O software era vinho e ele me convenceu que aquilo era o futuro, sabe? E eu fui achando que era uma agência de marketing. E era, né? E ele convenceu muita gente depois que aquilo era o futuro. Então eu admiro muito a trajetória dele e da empresa como todo, sabe? Demais. Você matou 2 coelhos numa só, né? E aí agora trazendo para o que eu penso, eu tive o prazer de trabalhar 2 anos e meio na RD, também, de 2018 a 2020, um pouco antes da pandemia, e pude sentir de perto aquele ecossistema e a genialidade do Eric e como que ele consegue transpirar isso para os colaboradores e faz a RD de fato virar. A gente chamava na época uma máquina de vendas, mas agora é uma máquina de cultura mesmo, de educação de mercado. Sim. Na época que eu entrei, eu falava de RD, poucos conheciam, né? 2011 ninguém, 2018 poucos, hoje já é ao concurso, é top of mind do mercado, graças a essa sede da RD por ensinar, por educar, enfim, e se tornou o que se tornou. E aí, para concluir, pelo menos o meu lado de pergunta, que é conhecer o Cordovez pessoa, né? A genialidade por trás do Cordovez, o que alimenta essa genialidade. Você tem algum livro que transformou sua vida? Eu gosto bastante de ler e de falar sobre livros e de compartilhar conteúdos de livro, porque eu acho que livro é o melhor custo-retorno que existe no mercado, porque nada é tão barato e pode agregar tanto para a vida de alguém como livros. E é muito comum CEOs, CMOs, gestores de alta performance consumirem muito, lerem bastante. Então, a gente quer ouvir de você, né? Qual o livro que transformou a sua vida? Foram vários, tá? Esse de Leading Lagging Metrics, né? Essa diferença de métricas de futuro, métricas de passado, é o Lean Analytics. É o equivalente ao Lean Startup. Os caras fizeram Lean Analytics, tá? Alistair Crowley e Oskowitz, se eu não estou enganado. O nome desses autores. The Hard Things About Hard Things. O lado difícil das situações difíceis. Está traduzido também. Cara, sobre resiliência, sobre empreendedorismo, eu não li um livro melhor que esse, tá? Demais. Eu tô lendo um livro agora, na verdade eu tô ouvindo no Audible, chama Amp It Up, de Amp de Amplifier, né? De Amplify, de aumentar seus resultados. É um cara que fez IPO, ele abriu capital de 3 SaaS e ele botou a fórmula dele para execução. É um livro muito prático e é um livro que fala muito sobre isso que eu falei, de intensidade, ritmo, frequência de cobrança, frequência de entrega. É um livro fantástico, velho. Eu tô viciado. Eu dei play, fiquei 1h30 ouvindo. Demais. Cara. E, cara, é muito prático. E o bom do ouvir é que tu vai anotando ali no Evernote, já vai pra... Cara, gera muita ideia, tá? Alguns livros transformaram a minha forma de ver marketing, a forma de ver comercial, tá? The Sales Acceleration Formula. Esse também, Mark pra Roberge. mim, foi mudança de chave. Eu pensava em vendas, spin selling, clássico. E esse Amp It Up, a gente pode deixar o link na descrição, porque em inglês às vezes a pessoa fala Amp It Up, o que ele disse? Então a gente deixa o link, tá? Se você tá com inglês bom, recomendo, porque não tá traduzido, mas ele fala muito sobre rituais, cultura e sobre ritmo de entrega. Porque para uma startup, para alguém que quer crescer, meu velho, ritmo de entrega importa. Senão você fica para trás. Então, são alguns livros. Esse último eu tô ouvindo e tô fascinado pela praticidade dele. Eu acho que vendas transformam vidas. A galera de vendas gosta de ser prática. Vejo isso no Cast for Closers pelo feedback, né? Então, sendo prático, esse é um livro que mexeu com a minha forma de gestão, de cobrar. Tanto que eu dei para os meus 2 analistas sêniores e falei, eu quero discutir isso com vocês em 30 dias, no máximo, tá bom? Beleza? Podemos fazer assim? Podemos. Tá os 2 viciados, tá? Então, a gente vai transformar o marketing. Eu tenho certeza que o CEO vai empurrar para outros líderes a forma como a gente imprime velocidade no time com esse livro aí. Cordô, vendas transformou a sua vida? Com certeza, meu velho. Eu me acho uma pessoa melhor.
Eu digo para as pessoas que eu era tímido, as pessoas falam, eu juro, eu era muito tímido, tá? E eu acho que vendas é se expor, é mostrar o que tem de mais bonito, que é, vendas não são só transações financeiras. Isso está no PowerPoint de marca da MeTime, tá? Vendas são muito mais do que moeda, do que currency, né? Vendas são sobre conquistar conexões de confiança, fazer conexões de confiança. E não tem nada mais bonito do que ver um vendedor dizendo: a gente não vai conseguir te ajudar. Nós não geraríamos uma boa parceria. Nós geraríamos uma péssima parceria e te cobraríamos. Então nós geraríamos 2 problemas para você, por A, B e C. Quando o vendedor está disposto a se afastar do negócio, a ser consultivo, a se transformar, dizer, cara, eu sou tipo um médico, eu não vou empurrar um remédio, meu compromisso é com a dor, com o paciente, não com o remédio. Não tem nada mais poderoso que isso. Porque o cliente fala, nossa, quando eu precisar, isso aqui é muito diferente do que o mercado. Eu vou voltar para esse cara aqui. E eles voltam, meu cara, eles fecham com o teu concorrente, eles têm problemas, eles voltam, tá? Eu confio. Me fez uma pessoa melhor, com certeza, porque eu encarei meus defeitos, eu me apaixonei pelo jogo de melhorar, que vendas é isso, é melhorar, é se ouvir melhorar. Eu tenho certeza que é a melhor profissão do mundo. Eu vendo isso como... Eu durmo e acordo pensando nisso. Cara, que privilégio é levar conteúdo e falar sobre vendas, né? Que é algo tão apaixonante. E transformar a vida das pessoas e também, transformar né? a vida das pessoas. Saber que você está passando adiante todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Isso é bizarro, tá? Eu fazia muito trabalho voluntário de guiar meditação, guiar aula de yoga por Floripa toda. Daria um outro podcast. Daria só um outro podcast sobre isso, saca? Sobre meditação, enfim. Demais. E eu comecei a ver meu trabalho como voluntário também, saca? Passar essas horas gravando e levando para quase 1 milhão de plays aí agora, colocou um pouco de propósito, junto com o propósito MeTime de, claro, empoderar operações comerciais e, claro, empregar pessoas, etc., que tem um propósito aqui também muito forte, por sinal. Tem um propósito de doação, de entregar para o mercado aquilo que eu estou aprendendo com outros caras mais inteligentes que eu. Pessoas mais inteligentes que eu, saca? Uhum. Então, eu acho isso apaixonante de feedback, né? Aprender e entregar de graça, sem cobrar nada. Vai lá, se inscreve, ouve. Eu nem sei seu nome. Não vou nem pedir seu e-mail. Vai lá e ouve. Eu confio que vai ser bom, saca? Eu me apaixonei por esse processo também de entregar, de devolver. E eu acho que a gente cresce assim, saca? Devolvendo. Era demais. Que emoção, cara. Que emoção, que felicidade ter você, ter essa aula aqui. Eu acho que eu vou assistir ela umas 30 vezes para voltar a anotar, voltar a aprender. Aplicar é importante também, né, cara? Não só, sim, exercitar. Não só ouvir. Então, tem muita gente que lê livro, não aplica. Não, você falou de anotar no Keynote, né? E no Evernote. E depois aplicar e validar, porque tem teoria que não funciona na prática. Sim. Então, acho que foi uma aula teórica com comprovações práticas, mas que vale a pena todo mundo, enfim, executar e levar adiante isso também. Então, da minha parte, cara, muito obrigado. Sim, inenarrável prazer em te ter aqui com a gente, inenarrável prazer em te conhecer pessoalmente, que eu só ouvia por podcasts. Então, foi com certeza muito valioso para nós, Diego e Danilo, e para todas as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir a gente ainda. Com certeza. Então, cara, coração a mil aqui, emocionado com essa estreia em altíssimo nível com você. Obrigado. Cordovez, obrigado aí também, já nos encaminhando para os finalmente. Faço das palavras aqui do Dodô as minhas. Emocionante estar aqui com você hoje, nosso episódio 001. Você tem uma mensagem final para deixar para a galera que está nos acompanhando aqui? Confiar no processo. Eu adoro essa frase. Confia no processo. Confiar no processo, meu velho. O processo é o DNA da empresa, é a forma mais evoluída que a tua empresa encontrou ao longo de anos de vender. Então, qual a chance de você, Einstein, entrar numa parada e fazer melhor que todo mundo? Há anos. Confiar no processo, confiar no teu gestor, na tua liderança, nos gatilhos, nas calls, nas métricas, confiar nos indicadores, confiar no número, confiar que aquele processo vai funcionar, repetir, confiar no processo. Os profissionais só se tornam profissionais com processo, senão eles seriam amadores, senão eles acertariam ocasionalmente, sabe? E todos os âmbitos. Meu técnico de triatlon é um monstro. Ele tem um processo de treino muito claro e ele segue à risca por 33 anos, saca? É por isso que é um dos melhores do Brasil, já ganhou mundial. Então, os melhores têm processo, velho. E se não, é ocasional, se não tu acerta com sorte, saca? Então, confia no processo. No que você escolher, vai ter um processo, alguém já fez, alguém fez melhor.
Então, confia no processo e melhora. Não tem erro. É só isso. Mas vai vir, cara. Vai vir. E confia, porque vem. Porque é inevitável evoluir assim. Cara, demais. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Diego Cordovez. Obrigado, comunidade VTV. E esse episódio foi o nosso episódio 001. Obrigado. Ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, com um novo convidado, estaremos aqui esperando todos vocês. E novamente, Cordovez, muito obrigado. Um CTA rápido aqui pra galera que ainda tá ao vivo. Se inscrevam no nosso canal. Boa. Boa. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam Ouçam também. Cast for Closers para terem essas informações num nível muito mais profundo e mais técnico. E Spotify também, estamos no Spotify, lá. SoundCloud, YouTube. E obrigado, Sales Hackers, nossa patrocinadora oficial desse episódio. Para quem não conhece, Sales Hackers, consultoria especializada em escalar negócios, escalar vendas, Customer Success. Vem com a gente, bora acelerar. Isso aí. Obrigado mais uma vez, que honra. Valeu. Vambora.